Ó, cara, é o seguinte, eu vou explicar aqui pra vocês como fazer a redação do Enem. Eu acredito que ela seja a porta de abertura para todas as redações, porque ela é fácil, é a mais fácil de todas, certo? É bem criteriosa, é certamente rígida, tá? Não tanto quanto as outras, mas é. Só que assim, tem uma estruturazinha que eu criei aqui, desenvolvi ela por um tempo, e você consegue tirar aqui nota 1000 com a maior facilidade possível, tá? Então eu vou explicar para vocês como eu faço isso. Mas antes de tudo, deixa eu mostrar uma ferramenta para vocês que eu uso para todas as redações que eu faço. Na verdade, ao invés de usar o Google Chrome, eu uso o Microsoft Edge, tá? Por quê? Ele primeiro tem essa plataforma chamada Copilot, que é basicamente o chat GPT. Eu gosto de usar no mais preciso aqui, ou no balanceado mesmo, certo? E aí você pode pesquisar qualquer coisa. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui Ludwig von Mises. É um cara famoso aí, certo? Liberal. Aí ele vai fazer um resumão aqui. Bom, ChatGPT vocês já devem conhecer, certo? Ele vai lá, faz da hora, ó, bonitão, né? Esse mais preciso ele é um pouco mais demorado que o equilibrado, tá? Mas ele realmente ele fica mais conciso. Ele não foge muito da ideia. Ah, e antes que você fale, ah, mas os professores não gostam que use a Wikipédia, velho, ó, puta mentiraiada, tá? O Wikipédia é boa pra caramba, posso falar. E é porque eu falo que o Copilot usa bastante a Wikipédia. Mas olha só, além disso, quando você faz qualquer pesquisa aqui, ó, Ludwig von Mises, eu vou pesquisar exatamente a mesma coisa. Qualquer pesquisa que você faz aqui, o ChatGPT, ele vai fazer um resuminho pra você, ó. Isso aqui é tudo feito pelo GPT, pegado de vários sites, tá vendo? Isso é um resuminho. Isso aqui geralmente é mais a Wikipédia, mas ainda assim. É um resumo. Você pesquisa outras coisas, ó. É... Transitividade do verbo amar, sei lá. Aqui, ó. Verbo transitivo direto. Tá vendo isso aqui, ó? É o GPT deles. Na verdade, é o Copilot, né? É o Copilot que fez pra você, tá? E aí você pode vir aqui como o Google, mas aqui é o Copilot que fez pra você. É um negócio que vai adiantar bastante, vai fazer você salvar tempo. Você pode pesquisar qualquer coisa aqui que ele faz, fazer pergunta complicada pra esse carinha aqui, ele vai saber fazer. Então eu gosto bastante de usar ele, tá? E bom, é basicamente isso daí. Eu gosto de usar o Bing por causa disso, e entre outras coisas que eu não tô lembrando agora. Mas essas são as principais. Bom, voltando agora aqui pro Enem. Ah, por sinal, deixa eu voltar ali rapidinho. Eu tava fazendo uma redação ali de que era uma carta denúncia. Só que eu não lembrava, eu não sabia como fazer uma carta denúncia. Então eu pedi pra ele fazer aqui, ó, me ajudar na Unicamp. Eu pedi pra ele fazer a redação que eu preciso fazer. Ele foi lá, eu pedi várias vezes, ó, só pra eu ter ideias, eu não queria copiar. Então eu fui lendo aqui como ele fez, tá vendo? Ele explica certinho. Você pesquisa, se você perguntar a estrutura de uma carta denúncia, como eu fiz, pesquisei também, ó. Ele vai explicar como faz bonitinho, tá bem da hora. Eu uso bastante. Mas voltando aqui agora. Enem, certo? O Enem é uma coisa assim extremamente criteriosa, mas assim, ao mesmo tempo é muito objetivo. A correção, já que é de muita gente, eles fazem uma correção muito objetiva, muito, sabe, é isso e ponto, entendeu? E cara, eu vou te falar, ó, pra você tirar acima de 900 é a coisa mais fácil do mundo. Pelo menos com essa estrutura que eu desenvolvi ao longo de um ano. Perdão, de 2 anos já, né? Ó, eu vou começar daqui de trás para frente. Esses daqui são a grade, ou seja, os critérios de correção do modelo Enem, certo? É literalmente assim: tem cinco critérios, tá? Cinco competências que a gente chama. Você tem que concluir ela e cada competência tem cinco níveis. E sobe de 40 em 40. Então, 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Certo? Na verdade, são seis níveis, só que o zero não conta porque se zerar se fudeu, né, mano? Então, olha só. É... Eu vou começar de trás pra frente explicando uma por uma, tá? Só isso daqui já vai te fazer tirar mais que 800 muito, muito facilmente. Certo? Então, explicando de trás pra frente. Primeiro, a proposta de intervenção é uma é uma coisa assim dada, entendeu? Isso aqui tá sendo dado pra você. A nota aqui, esses 200 é a coisa mais simples do mundo de fazer. O que você vai ter que ter, ó? Abre o bloco de notas aqui só pra eu poder
anotar. Isso aqui é uma tentativa de vídeo que eu fiz agora há pouco, eu falei umas vezes. Bom, é a proposta de intervenção, certo? Ele, tá vendo que tá escrito aqui, precisa ter 5 elementos? Olha só. Então, esses 5 elementos são... Eu gosto de fazer exatamente nessa ordem, tá? Agente, detalhe, modo, ação e motivo, certo? Esses daqui são os 5 elementos que você precisa ter. E ele vai ser aonde? Vai ser na conclusão que você vai colocar, tá? A gente sempre vai dividir a maior parte das redações, se não todas, né? Pelo menos a todas as redações, Unesp, Fuvest e Enem, você vai dividir exatamente assim, ó. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. No caso do Enem, a proposta de intervenção vai estar aqui na conclusão, certo? Ela precisa ter 5 elementos, que são esses daqui. Vamos ver aqui, ó, como que é a minha estrutura. Eu coloco aqui, ó, dessa maneira, o Ministério do não sei o quê. Aqui, ó, o Ministério do não sei o quê vai ser o agente, é quem vai fazer essa ação, certo? Aí eu falo um detalhe. Maior responsável por garantir a não sei o quê, certo? Então aqui eu tô falando um detalhe dele. Eu tô falando que ele é o maior responsável disso. Deve, por meio de subsídios arrecadados da população. Então, ó, se é por meio de, é o modo, tá? Então é por meio de subsídios arrecadados da população fazer tal coisa, certo? A fim de tal coisa. Vamos ver aqui como eu coloquei na prática, ó. Isso aqui é uma redação que eu fiz, certo? Desse modo, o Ministério da Saúde, ou seja, aqui é o agente, maior responsável por garantir a rigidez popular, ou seja, a saúde popular, deve, por meio de subsídios arrecadados da população, tá? Então, por meio de subsídios arrecadados da população, é o nosso modo, é o jeito que ele vai fazer isso. Aí, ó, esse deve aqui, ele tá truncado, que a gente chama, tá? Ele tá ligado com aqui na frente, ó. Deve promover campanhas de incentivo à prática esportiva. Letra feia pra caralho, né? Mas tá vendo? Tá ligado a isso aqui. A prática esportiva. Então, isso aqui é o que ele vai fazer, é a ação, a fim de atenuar essa dependência no corpo social, certo? Tá vendo? Ó, eu coloquei os cinco elementos, ó. Olha onde a professora me avaliou. 200, certo? Eu já ganhei 200 aqui. Beleza. Agora, ó, essa aqui é dada, certo? Outra parte muito fácil, coesão, mano. Coesão, pra você tirar 200, é a coisa mais fácil do mundo. Você vai ter que simplesmente fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Você vai ter que simplesmente fazer o seguinte. Você vai ter que usar operadores argumentativos. Sério, que são esses operadores argumentativos? Esses operadores argumentativos, eles vão ser coisas que a gente vai colocar no início da frase. Você pode colocar no meio, no início da frase, não, do período, tá? Que a gente chama. Período é desde o início da frase, tá? Até o ponto final, mas período é mais bonito, certo? E período é o nome técnico de verdade. Então, começou ali até o ponto final é um período, beleza? Não confunde também com oração. Oração é outra coisa. Ó, então, ó, no começo do período você sempre vai colocar um operador argumentativo. Esses operadores, eles vão ser o que vai dar sentido ao período. Por exemplo, ó, esse período aqui, ó, blá 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 blá. Segundo o filósofo, não sei quem. Então, esse daqui, ele vai estar falando assim, o que eu tô falando aqui é de posse desse filósofo aqui, ó, certo? Então, isso aqui vai ser uma ideia de... Eu não lembro o nome aqui dessa porra. Deixa eu ver, rapidão. Ah! Nossa, eu esqueci as palavras. Eu tenho aqui anotado. Eu tenho bastante resumo de matéria aqui, principalmente gramática. Blá blá blá. Vocês devem estar ouvindo meu papel aí. Aqui, achei. Segundo. Aqui, ó. Aqui a gente chama de conformativa, tá? Por quê? A gente tá falando que é conforme tal pessoa, ou tal artigo, tal. Entendeu? Então, ó, é o que a gente vai estar dando a posse do que a gente está falando para esse cara aqui, ó. Nesse caso é o nosso filósofo.
Eu gosto de usar filósofo porque é um mais forte. Eu vou explicar os repertórios como usar depois, tá? Ó, então, operador argumentativo. Colocou um ponto final, coloca outro. Ó, sob essa ótica. Sob essa ótica, eu tô falando assim, ó, que nesse ponto de vista, ou seja, eu tô dando uma ideia mais de conclusão, certo? Porque eu quero explicar o negócio. Na verdade, até explicativa, tá? Não é nem explicativa, na verdade é de conclusão. Então, eu poderia sim colocar, segundo o filósofo prussiano Arthur Schopenhauer, o maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a saúde de qualquer outra vantagem. Compreende-se sobre essa ótica, ó, eu posso colocar aqui um pouco para frente, se eu colocar um depreende-se, compreende-se, vai ter a mesma ideia do portanto, tá? Por isso, ó, por isso, blá 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 blá. E sobre essa ótica vai ter esse sentido, certo? Paralelamente, ó, então, da mesma forma, ele vai ter o mesmo sentido de da mesma forma. Ah, no Brasil, um deplorável cenário de não sei o quê. Isso se deve a. Então, ó, isso se deve a alguma coisa. Ou seja, isso é por causa de tal coisa, entendeu? Aí eu coloco assim, ó, logo, não sei o que, não sei o que. Então, ó, o logo ele vai estar dando uma ideia de conclusão. É assim, ó, concluindo o raciocínio, o Estado deve tomar atitudes para resolver o impasse, certo? Aqui, ó, primordialmente, começando um novo raciocínio, ou então, vamos começar por, ele vai ter esse sentido, mas também o operador argumentativo. Ó, conforme o artigo 4º ou 5º, né, não sei qual que você vai querer usar, na Constituição, então, ó, conforme, vai estar dando a mesma ideia desse segundo aqui, ó, certo? É uma conformativa. Nesse sentido, ele vai estar dando a mesma ideia de logo e de sob essa ótica, tá? Mais de sob essa ótica. Ele vai estar falando assim, ó, nesse ponto de vista, sob essa ótica mesmo. Aí você vai lá explicar. Aí você coloca aqui, ó, dessa forma, de novo, ó, dessa forma ele vai estar dando uma ideia de conclusão. Ele é parecido com o logo, parecido com nesse sentido, parecido com sob essa ótica. Dessa forma ele vai estar é, concluindo a ideia, vai estar complementando a ideia, tudo bem? Aqui, ó, ademais, ou caralho. Ademais, ou com efeito, o ademais é tipo assim, além disso, ou com efeito é dessa forma também, o com efeito é parecido com o dessa forma. E o ademais é além disso. O além disso, ou ademais, eu vou estar adicionando uma informação. O com efeito, eu vou estar falando assim, por causa do que eu falei aqui em cima, aqui embaixo é relevante pontuar que não sei o que, não sei o que. Beleza? Ó, consoante a, certo? Ou ao, não sei que sabe. Consoante a vai estar no mesmo sentido de conforme e segundo. Tá vendo? Sob esse viés, ele vai estar no mesmo sentido de nesse sentido sob essa ótica. Por conseguinte, ou seria mais praticamente igual o por consequência, é igual por consequência, vai estar nesse mesmo sentido dessa forma, nesse sentido, entendeu? Portanto, mesma ideia de por conseguinte, dessa forma, não sei o quê. Aqui, ó, dessa maneira, mesma coisa que dessa forma, desse modo, blá 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 blá. E aqui, ó, somente assim, também ideia de conclusão, certo? Tá vendo? Sempre que eu coloco um ponto final, aqui, ó, um ponto final, eu começo com um operador argumentativo. Sempre. Você fazendo isso daqui, você vai ter uma coesão máxima. Se você esquecer em uma só, você já vai para uma boa. Você vai cair para 160, você perde 40 pontos. 40 pontos é bastante coisa, tá, cara? Pode fazer bastante diferença. Então, ó, acabou um negócio? Entra com operador argumentativo. Você vir aqui no GPT, ó, operadores argumentativos. Até você pode pesquisar como conjunções. Vai ter alguma imagem legal aqui. Vamos ver como conjunções. Aqui, isso aqui é legal. Ai, cara, eu buguei tudo. Abrir a imagem de uma nova guia. Ó, conjunção concessiva, embora, ainda, mesmo que, tá vendo? É legal você eu tenho uma página aqui só disso daqui, tá? Eu tenho uma página só dessa porra. Que é basicamente, eu tenho uma página de resumo da gramática. Eu vou mandar pra vocês também, certo? É... Então, você tá vendo? Coesão não é difícil. Você pode ver, ó. Segundo, sob essa ótica, entretanto. Aqui eu coloquei entretanto porque era um outro sentido, tá? Isso se deve a...
dessa forma, tá? Mas tá vendo? Lá em cima eu tinha colocado logo, aqui eu coloquei dessa forma. Tem o mesmo sentido. Ó, primordialmente, conforme, tá vendo? Então eu tô colocando sempre um operador argumentativo. Não importa onde, tem que ter um operador argumentativo, certo? Agora, tema e estrutura. No caso aqui é o que a gente vai chamar de autoria, tá? A autoria é a organização do seu texto, tudo bem? Então o seu texto ele precisa ser bem organizado. Uma das coisas que você precisa ter para ter autoria, tá? É separar duas linhas por período, tá? Geralmente. Então, ó, aqui, ó, tá vendo? Segundo, blá, 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 duas linhas. Duas linhas. Mais ou menos duas linhas. Pode ser uma linha e meia, duas linhas e meia, certo? Mas o ideal é chegar bem perto de duas linhas ali, certo? Então, ó, blá, 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 duas linhas, blá, 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 duas linhas, blá, 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 duas linhas, blá, 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 duas linhas. Esse logo aqui, ó, que é o que a gente chama de desfecho da introdução, vai ter uma linha só. Eu já vou explicar isso aqui também, tá, gente? Ó, primordialmente, duas linhas. Conforme o artigo, duas linhas. Duas linhas, duas linhas, duas linhas, duas linhas, duas linhas, duas linhas. Aqui eu vou ter uma linha só também, que é uma outra exceção. Aqui ele vai ter mais de duas linhas, vai ter umas duas ou três, certo? E aqui também não precisa ter. Na conclusão, nenhum deles precisa ter exatamente duas, tá? Eu nunca coloco, pelo menos porque não cabe, certo? Então, a autoria, uma das formas é isso daí. E a outra coisa que você precisa ter para chegar na autoria, e vai acabar te ajudando na argumentação, que é esse outro negócio aqui, é o seguinte: você separar e organizar bem a introdução, o D1, D2 e a conclusão. A introdução você vai começar com o seguinte: contextualização. Deixa eu até subir aqui. Depois da contextualização, você vai colocar um desenvolvimento. Link com o tema. Opa. Teses. Aí, 1 e 2, tá? Que são duas teses que você tem que colocar. E fecho. Fecho ou desfecho, você que sabe. Ah, eu vou colocar fecho. Eu vou ter que escrever fecho bastante vezes. Ó, então a introdução vai ser isso daqui, ó. Contextualização. Contextualização, nesse caso aqui, é a mesma coisa que falar repertório, tá? A gente só chama de contextualização porque ele vai dar o contexto inteiro da sua redação, certo? Esse repertório aqui, ele vai ser meio que o repertório central. Você vai ter que fazer um repertório que combine, vamos dizer assim, com o repertório do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2, certo? Então, ó, contextualização é um repertório. Eu gosto sempre de usar repertórios filosóficos ou um exemplo histórico. Por exemplo, teve uma vez que eu fui fazer uma redação sobre feminismo e eu usei Marie Curie, certo? Eu falei assim, ó. Tá aqui. Tá lá na minha bolsa, tá preguiça de pegar. Eu falei assim. É. Aí no caso de colocar um exemplo histórico, tá? Você não vai ter como colocar um operador argumentativo, tá? Mas aí tudo bem, certo? Aí tudo bem. Então, ó, eu coloquei assim. A, a mundialmente famosa, a física, perdão, mundialmente famosa que é a química Marie Curie, que teve grandes contribuições. Ah, vou pegar essa porra, vai. Nossa senhora, vai ficar embolando tudo, tá? Preguiça de pegar uma pasta, velho. Deixa eu pegar aqui. Eu sei que é recente essa. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu coloquei assim. Marie Curie foi uma química polonesa que trouxe conhecimentos que mudaram o mundo, mas ela não foi levada a sério pelo fato de ser mulher, certo? Tá vendo? Um negócio assim, bem simples. Você não precisa explicar nada na contextualização. Você tem que jogar a ideia. No caso de você usar um filósofo, você vai colocar a ideia dele, ó. Segundo o filósofo prussiano do século XVIII, Arthur Schopenhauer, certo? Eu coloco isso aqui para dar bastante volume, certo? Mas você não precisa colocar que ele é prussiano e do século XVIII, você pode colocar um ou outro, certo? Mas eu gosto de colocar um ou outro, pelo menos, para você mostrar que você tem domínio sobre o cara. Ó, aí eu coloco a citação dele ou a ideia dele.
o maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a saúde a qualquer outra vantagem. Tá vendo? Eu coloquei exatamente a citação dele. Eu tenho decorado isso aqui. Eu usei essa redação aqui no Enem que eu fiz lá de verdade e tirei 960. Certo? Deixa eu ver quanto tempo tá de vídeo já. 20 minutos, nossa, tá curtinho. Então, olha só. Aqui você vai colocar a ideia. Você não precisa. Você vai colocar, se não for o caso de alguma coisa histórica, como esse daqui de Marie Curie. Eu fiz também o de Stephen Hawking. Cadê o Stephen Hawking? Stephen Hawking, Stephen Hawking. Aqui, ó. O físico inglês Stephen Hawking, que não podia mover boa parte de seu corpo devido a uma doença que o afetava, esclerose múltipla, foi por muito tempo subjugado. Certo? Uma vez que não poderia explicar seus pensamentos através de uma lousa ou a fala. Tá vendo? Então eu só falei o que aconteceu, certo? Eu só falei ou a citação do cara ou o acontecimento, certo? Aí, você vai explicar ele aqui, ó, no segundo, tá? Que vai ser o desenvolvimento desse repertório que você colocou. Então, ó, sob essa ótica, então eu tô falando assim, ó, na ideia desse filósofo aqui, ou então, de acordo com o que aconteceu com a Marie Curie ou com o Stephen Hawking, tal coisa, tal coisa. Então, olha aqui, por exemplo. Segundo o filósofo, blá blá blá, o maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a saúde e qualquer outra vantagem. Compreende-se sob essa ótica, certo? Então, ó, eu coloquei o compreende sob essa ótica só para dar um volumezinho maior. Que é imprescindível manter um sistema de saúde de qualidade. Aqui foi uma coisa ruim que eu fiz, tá? Isso aqui é a mais antiga, 2023. Mas, ó, eu coloquei praticamente uma linha só, tá vendo? Começa aqui, termina aqui, então é como se fosse uma linha. Não é legal, tá? Eu consegui a autoria total porque aqui foi o único lugar que eu fiz isso, se eu não me engano. Mas não é legal fazer isso. Então, compreende. É melhor você dar uma enrolada mesmo. Sobre essa ótica, que é imprescindível manter o sistema de saúde de qualidade. Eu expliquei a frase do cara, certo? É o desenvolvimento. O desenvolvimento é você explicar. No caso aqui da Marie Curie, cadê? Eu tinha falado assim, ó. Marie Curie foi uma química polonesa que trouxe conhecimentos que mudaram o mundo, mas não foi levada a sério pelo fato de ser mulher, certo? Isso aqui é a contextualização, só para vocês lembrar. Aí eu coloquei o seguinte no desenvolvimento. Dessa forma, ela precisou atribuir os créditos à descoberta da radioatividade, por exemplo, que ela teve várias descobertas, ao seu marido, para que somente assim sua ciência fosse reconhecida. Então eu expliquei o que aconteceu com ela, tá? Isso aqui é uma explicação meio merda, não vou mentir não, mas tá bom. Ó, aqui do Stephen Hawking, tinha falado que ele não era levado a sério porque, perdão, ele não tinha, foi subjulgado, né? Uma vez que não poderia explicar seus pensamentos através de uma lousa ou fala. Eu tinha falado isso aqui, só pra vocês lembrar. Agora o desenvolvimento. Dessa forma, depreende-se que a subjugação se deve ao fato de olharem antes a sua condição e depois a sua genialidade, certo? Então eu falei assim, o pessoal, ao invés de olhar a genialidade do cara, eles olharam primeiro para a condição dele, que era ter esclerose múltipla, era não ter movimento do corpo, não poder falar, etc. Então ele foi por muito tempo subjugado por causa disso. Tá vendo? Eu expliquei o que aconteceu com o cara, se for um exemplo histórico. Se for um exemplo filosófico, você tem que exemplificar com outras palavras a teoria. Certo? Você vai fazer isso daqui nos 3 parágrafos. Certo? Aí, depois, você vai vir aqui, ó. Link com o tema. Você vai ter que ligar o que você falou aqui em cima com o tema. Até porque você não pode colocar um repertório nada a ver. Ó, paralelamente, no Brasil, um deplorável cenário de. Aí você vai falar o tema. E esse tema tem que ter alguma coisa a ver com aqui em cima. Vamos ver como que eu coloquei. Esse entretanto aqui, ele tá quase que com sentido de paralelamente, tá? Paralelamente. No Brasil. Não. Aqui eu coloquei entretanto porque é o seguinte. Eu falei, é imprescindível, ou seja, é importantíssimo manter o sistema de qualidade. Eu coloquei entretanto, que é tipo. Mas, certo? No entanto, uma ideia de sentidos opostos, tá? Então eu falei, tem que ter saúde de qualidade, entretanto, há no Brasil um deplorável cenário de nomofobia na sociedade, isso é, uma forte dependência das redes sociais. Então eu falei, ó,
uma forte dependência das redes sociais. Aqui, eu vou explicar depois que é um sinal de má saúde, certo? Essa forte dependência das redes sociais acaba com a saúde dos caras. Então, vai ter alguma coisa a ver com a saúde, certo? Isso aqui ficou meio implícito, ficou meio escondido, tá? Mas tá vendo, eu coloquei entretanto por causa disso, porque aqui tem uma ideia que é interessante ter uma saúde de qualidade, mas no Brasil não acontece isso. No caso aqui da Marie Curie, olha aqui, ó. Eu tô trabalhando com 3 redações ao mesmo tempo. É... Até, deixa eu fazer uma coisa rapidinho, vou pausar aqui. Tem como pausar? Não tem como pausar? Que merda. Ah, foda-se. Eu vou. Cadê meu celular? Eu vou digitalizar isso aqui pra poder mostrar pra vocês também. Fica aí. Não tem como pausar essa porra do OBS. Captura, digitalizar. A luz aqui só pra. Não, só ligar o flash mesmo. Também vou colocar aqui do Stephen Hawking aqui. Será que já tá aqui mesmo? Beleza. Vou mandar para um OneDrive. Salvar. Processando. Organizando. Foi mal aí, tá? Se vocês quiserem. Pô, é da hora. Essa partezinha aqui. Cadê o Office Mobile? Isso. Fechando lá. Ok. Ó. Aqui foi meio correndo assim, então a qualidade vai estar um pouco pior, tá? Até porque eu fiz com flash. Mas ó, é o seguinte. Vamos, é só pra gente ter em mãos esse daqui da Marie Curie e do Stephen Hawking. Ó. Então beleza. Aqui blá 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 blá. Porque assim, ó. Paralelamente, no mesmo formato que eu criei aqui em cima, ó. É o paralelamente, tá? Paralelamente, ou seja, da mesma forma, existe, ou melhor, existe uma situação igual no Brasil. É isso que eu estou querendo dizer com paralelamente. Ah, no Brasil, um deplorável cenário, deplorável é um triste, tá? Horrível cenário. É deplorável cenário de violência política contra a mulher, certo? Olha que qualquer o tema, violência política contra a mulher. Em que estas têm, frequentemente, seu direito de exercer a política violentado pelo fato de serem mulheres. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Eu tinha falado, ó, Marie Curie, ela trouxe conhecimentos não sei o quê, mas ela precisou atribuir os créditos da descoberta da radioatividade ao seu marido, para que somente assim sua ciência fosse reconhecida. Porque a ciência dela não era reconhecida pelo fato dela ser mulher, certo? Então, ó, é... Então, da mesma forma que pelo fato dela ser mulher, sua ciência não foi reconhecida, algumas políticas pelo fato de serem mulheres, são violentadas, elas não são escutadas, tudo bem? Vamos lembrar uma coisa, Enem é de esquerda, certo? Quer dizer, todos os vestibulares são de esquerda, tá? A maior parte do que eu escrevo aqui eu não concordo, mas você vai ter que vestir essa máscara de esquerda, tudo bem? Ó, vamos ver aqui do Stephen Hawking agora, ó. Cadê o mouse? Caralho. Ok. Ó, paralelamente aqui, certo? É daqui. Eu tinha falado o seguinte, que ele não podia mover e, e ele era subjugado, uma vez que não poderia explicar seus pensamentos através de uma lousa ou da fala, certo? Ô, caralho. Aí eu falei assim, ó, essa subjugação se deve ao fato de que as pessoas olham antes a condição da pessoa e depois para a genialidade delas. Ó, esse aqui é um tema de capacitismo, tá? Capacitismo é tipo assim, falar, aquela pessoa é cadeirante, ela não consegue estudar direito. Aquela pessoa é surda, ela tem dificuldade, sabe? Então é você ficar subjugando quem tem deficiências, tudo bem? Então, ó,
Eu falei isso daqui. Aí, ó, paralelamente, no Brasil, um deplorável cenário de capacitismo. Olha lá, eu gosto de colocar essa palavra. Eu gosto de colocar a palavra do tema. Para com os deficientes. Ou seja, com os deficientes. Esse para com é só para ficar mais bonitinho. Então, ó, capacitismo com os deficientes. Ó, que coisa fácil, mano. Eu não fiz nada demais. Eu estou inventando palavra aqui para ficar bonitinho. Ó, tem no Brasil um cenário triste de capacitismo com os deficientes. É isso que eu falei. Entendeu? Não é difícil. Certo? Aí, ó. Depois, ó, a gente já fez o link com o tema. Agora vai para a parte mais importante do seu texto, que são as teses. Certo? A estrutura é fácil, tá? Essas aqui vão ser as suas duas teses, tá? A estrutura é fácil porque é o seguinte: nesse isso se deve a, eu sempre coloco negligência estatal. Por quê? Eu sempre coloco aqui a Constituição Federal, mas fala assim: mas Constituição Federal manjada, todo mundo coloca. Mas a Constituição Federal é uma coisa que não tem como você errar, certo? Quando você for ver aqui, ó, a grade de correção 2, a competência 2 é a argumentação. Você tem que ter pelo menos um repertório que seja legitimado. O que é um repertório legitimado? Você tem que falar de onde veio. Então, ó, é segundo o filósofo não sei quem. Ou então, é da Constituição Federal. É desse artigo da Constituição Federal. Certo? Então, você tem que falar de onde veio esse repertório. Não pode ter sido tirado do cu. E tem que ser produtivo, ou seja, tem que ter a ver com o texto. Você tem que explicar bem esse repertório. E quando você explica a Constituição Federal, é a coisa mais fácil do mundo. É muito difícil de se errar. Então, se nenhum dos outros dois repertórios forem produtivos, esse da Constituição muito facilmente vai ser produtivo. Então, eu gosto de colocar assim, apesar de não ser a forma mais elitizada de fazer uma redação Enem, certo? A forma mais elitizada é evitar a Constituição, tá? Mas saber a Constituição, assim, é uma mão na roda, entendeu? Eu quero tirar 1000, não quero que ficar agradando ninguém, caralho. Eu quero tirar 1000. E é assim que eu vou tirar 1000. Tudo bem? Então, ó. Lembrando uma coisa. Aqui é a parte mais importante porque a tese é o coração do seu texto. Ela vai estar ligada com os seus dois desenvolvimentos. A primeira tese, que é causa, você vai ter que falar causa disso. Você vai ligar com o desenvolvimento 1, certo? E o desenvolvimento 1 a gente vai estar falando que é culpa do governo, não é verdade? Então o que a gente vai colocar? Negligência estatal, negligência do governo. Ó, negligência estatal. Deixa eu apagar esses dois aqui para vocês não confundirem. Vamos vir aqui pro outro, ó. Caralho. Blá, 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 deixa eu ver. Isso se deve à negligência do Estado. Meu Deus do céu. A negligência do Estado, que é a mesma coisa, negligência estatal. E Estado com E maiúsculo é país, tá? É o governo. Ó, deixa eu apagar aqui. Negligência estatal, tá vendo? Eu sempre uso isso porque depois eu meto uma Constituição Federal e pronto. Eu tenho certeza que a competência 2 vai ser legitimada e produtiva. Que é a segunda competência mais difícil de você conseguir, certo? A dificuldade ela cresce daqui, caralho. Ela cresce daqui pra cá, certo? Nesse sentido aqui. Então, você tem várias táticas para conseguir esses daqui, menos a modalidade, tá? A modalidade você vai tirar geralmente 160, mas já tá ótimo, certo? Porque se você tirar tudo aqui 200 e tirar aqui 160, você vai ficar com 960 na redação. Entendeu? Ok. Então vocês entenderam, né? A causa, eu sempre coloco negligência estatal. Sempre, sempre. É a minha tática, certo? E quando você for colocar a segunda tese, coloca lá. Isso se deve à negligência estatal, vírgula. Aí eu coloco gerúndio. Vai ser um verbo no gerúndio. O que é o verbo no gerúndio? É o verbo terminado em NDO. Degradando, tá vendo? NDO. Então, degradando assim a saúde pública. Uma coisa simples. Eu coloquei um curtinho também aqui, entendeu? As teses não precisa ter exatamente dois. É o ideal, mas não precisa ter exatamente dois também, tá? Esses são os mais os desenvolvimentos que precisa ter dois certinho em cada período. Mas, ó. Deixa eu apagar aqui negligência estatal. Ó, causando um retardo, ou seja, uma desaceleração no progresso da comunidade. Esse aqui é uma redação. Esse aqui, ó, é o segundo repertório, que é o meu repertório coringa. Eu não sei o que falar, eu jogo essa porra. Certo? Eu sempre faço isso aqui. Ó.
corrompendo, NDO, corrompendo com o desenvolvimento da coletividade, certo? Aí você fala, nossa, com é feio, né? Mas é o jeito que você tem que falar, isso aqui é o certo. Tanto é que ela não circulou, não fez nenhum X aqui. Com o desenvolvimento da coletividade. Também eu usei o repertório Coringa aqui. Você viu, né? Causando retardo no progresso da comunidade, ou corrompendo o progresso, o desenvolvimento, o progresso da coletividade. É a mesma coisa. Eu usei os dois Coringas meus. Tudo bem? Eu tirei aqui, ó, 960. A única coisa que eu errei foi gramática. Eu tirei 960, o que eu errei foi gramática. O resto tá tudo 200. Entendeu? Beleza. Primordialmente. Ah, não, verdade, desculpa. Então você já colocou a tese ali. Aí, só pra fechar, você tem que ter isso daqui pra você ganhar autoria. Você vai finalizar aqui, ó. Dessa forma, atitudes devem ser tomadas pelo Estado. Dessa forma, ou melhor, logo o Estado deve tomar atitudes para resolver impasse. Logo, atitudes devem ser tomadas para o governo a fim de exterminar o problema. Ela não entendeu esse ex aqui, tá? Então. Letra feia pra caralho também. Aqui, ó. Logo, o Estado deve promover medidas em desdém ao impasse. Então, eu tô falando assim, ó. Logo, o Estado tem que acabar com o problema. É isso que eu quero dizer. Por que que eu falo isso daqui, ó? Porque não vai ter uma proposta de intervenção, ou seja, uma forma de resolver o problema. Eu vou estar falando que o governo precisa resolver o problema. Eu vou explicar o porquê que ele precisa resolver e depois como, entendeu? Então, isso aqui você tem que colocar, é só. É um capricho, mas é pra você tirar 1000, você tem que colocar isso aqui. Tudo bem? Você tirar a nota máxima. Certo? Aí, olha só. Deixa eu apagar aqui. Certo. Você já terminou a introdução. Nossa! A gente ficou quanto tempo aqui, ó? 17 minutos só na introdução pra explicar ela. Tudo bem que eu expliquei bem detalhadamente, né? E eu já expliquei a proposta de intervenção também. A conclusão vai ser fácil de explicar. Aí, ó, desenvolvimento 1. No desenvolvimento 1, você vai ter que ter o que a gente chama de tópico frasal. Aí você coloca aqui, ó, repertório, desenvolvimento e fecho, certo? Ou então uma conclusão, né? Bom, o fecho é basicamente uma conclusão, querendo ou não. Conclusão do parágrafo, tá? Olha só. O que que é o tópico frasal aqui, ó? Primeiro é o tópico frasal. O que que é o tópico frasal? Você vai dar uma resumida no que você vai falar no seu desenvolvimento. Então, ó, você sempre vai colocar assim, ó, primordialmente, primeiramente ou em primeira instância. Tudo bem? Um dos três você vai escolher. Eu gosto, sempre usei na minha vida inteira o primordialmente. Eu nunca fiz uma redação que não fosse com primordialmente, juro pra você. Eu gosto dele, tá? Eu achei em primeira instância esquisito e primeiramente é comum, certo? Então eu coloco primordialmente, eu acho da hora. Mas óbvio que tem outros sinônimos, tá? E aí eu coloco sempre assim, ó, primordialmente é relevante abordar que. Aí eu coloco alguma coisa relacionada ao tema. A causa, que é a tese 1, tá? E, principalmente, é o repertório da introdução, que é esse repertório que a gente colocou aqui, ó. Ele tem que ter a ver. Lembra que ele é o repertório mãe, ele é o repertório principal da tua. Ele é tipo assim, é a ideia principal do teu texto. É ele esse aqui. Tudo bem? Então, vamos ver como eu fiz isso. Ó, primordialmente é relevante abordar que assegurar o desenvolvimento e manutenção da saúde pública é responsabilidade do governo. Tá vendo? Então eu só falei assim, blá 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 blá, blá responsabilidade do governo. Isso daqui, ó, assegurar o desenvolvimento e manutenção da saúde pública tem a ver com o tema. Que eu não tinha falado em homofobia. Ah, verdade, esqueci de falar aqui que é homofobia, né, velho? Nomofobia é o medo de ficar sem celular, ou seja, é o vício em celular, querendo ou não. É... Desculpa aí. Mas é o seguinte. Lembra que eu tinha falado que era alguma coisa ruim pra saúde, tipo assim, precisava de uma saúde de qualidade? Lembra? Então eu falei aqui, ó, assegurar o desenvolvimento e manutenção da saúde pública. E ó, outra coisa, a tese não era negligência estatal, eu tô falando que é responsabilidade do governo fazer tal coisa. Então, ó, tudo a ver. Tem a ver com o repertório da introdução, que é sobre saúde,
certo? Que é manutenção da saúde pública, é importante. Beleza? É isso que eu tô falando aqui e é isso que eu falei ali no repertório. Tem a ver com o tema, que é a nomofobia, certo? Ou seja, o medo de ficar sem celular. Por quê? Ficar sem ser viciado em celular é ruim para a saúde. E tem a ver com a tese que é negligência estatal, porque tá falando que é culpa do governo. Então, ó, perfeito. Beleza? Fácil o tópico frasal, né? Ok. Conforme o artigo 4º ou 5º da Constituição Federal, você vai escolher entre o 4º e o 5º. Por quê? Ó, Constituição Federal. Ó, título 1, não sei o que, não sei o que, ó. Aqui, ó, artigo 1, 2 e 3. O 3 você pode até colocar também, eu uso ele de vez em quando, tá? Isso aqui, ó, o artigo 3. Os objetivos fundamentais da República do Brasil, certo? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse aqui eu não uso muito. Garantir o desenvolvimento nacional eu uso bastante. Um dos meus coringas, tá? Erradicar a pobreza, não uso muito. Promover o bem de todos sem preconceito de origem. Isso aqui é muito da hora, tá? Isso aqui, ó, perfeito, certo? Isso aqui é importantíssimo de você saber. Então, ó, artigo 3º. A emenda quarta, a quarta emenda, pau no meu cu. É o artigo 3º, não precisa falar qual emenda é, porra. Certo? Artigo 4º. Ele fala sobre os princípios do Brasil. Qual que é os mais importantes aqui, ó? Quer ver? Blá, blá, blá. Repúdio ao racismo, certo? Concessão de asilo político e prevalência dos direitos humanos, tá? E o 5º? Quinto, ó, olha o tanto de porra aqui, ó. Quinto acaba aqui, ó. Capítulo 2. Tá vendo? Olha o tanto de coisa. Então, ó. Eu sei que existe tal lei, só que não sei onde tá. Mano, fala que tá no quinto. Ninguém decora essa porra. Entendeu? Ninguém decora nenhum, na verdade. Vai se fuder. Se você falar, essa lei aqui tá no. Essas porra de lei aqui tá no 3º, ninguém vai saber, ninguém vai ler. Tá, então, eu sei que existe tal lei, eu sei que existe tal princípio, tal fundamento. Só que eu não sei aonde que tá, se tá no 3º, no 4º ou no 5º. Mano, inventa qualquer um, fala que tá no 5º, beleza? Então, ó, você fala lá, conforme o artigo qualquer um, o 3º, 4º ou 5º, eu preferiria colocar o 5º, porque ele tem aquela cacetada, ninguém vai saber a porra inteira que aquilo lá fala. Aí você fala lá o que diz o artigo. Quer ver uma coisa? Conforme o artigo 5º, eu gosto de escrever por extenso aqui, tá? Da Constituição Federal, é o objetivo, eu coloco sempre entre aspas, é o objetivo nacional garantir o bem-estar da população. Ponto. Mano, eu sei que não tá no 5º, esse daqui tá no 3º, certo? Tá errado isso aqui, mas foda-se, ninguém tá ligando pra isso. Até, por exemplo, se você quiser colocar eu vou falar de tal filósofo, só que você erra o nome do cara, também não tem problema. Tá? Ninguém vai tirar ponto porque você errou o nome do cara, você se confundiu. Tem um cara que é assim, ó, chama Nietzsche. Ó, Nietzsche. Esse filho da puta aqui. Ninguém sabe escrever esse cara. Ainda o primeiro nome já é meio difícil também. Friedrich. Friedrich Nietzsche. Tá vendo? Opa. Eu acho que até errei aqui. Não, errei. Tá errado aqui, ó. Isso aqui, ó. Não. Acho que esse aqui, não sei. É uma porra assim. Não. Acho que não tem essa. Acho que é esse aqui. Sei lá. Tá vendo? Eu nem sei escrever essa porra aqui também. Opa. Não vai pagar isso aqui, não. Aqui eu abri uma nova aba aqui. Nem sabia que tinha como abrir aba pra essa porra. Ó, Nietzsche. Aqui, ó. Tá vendo? Ninguém sabe escrever essa merda aqui. Mas se você escrever errado, ninguém liga. Entendeu? É um dos caras que eu uso também. Tá? É um cara muito louco da cabeça. Olha aqui. Vamos ver esse outro aqui, ó. Conforme o artigo 5º da Constituição Federal, da Marie Curie, tá? Que é sobre violência política, lembrando. É o objetivo. Não é o quarto eu joguei aqui, mas às vezes o objetivo é o 3º. O objetivo da República Federativa do Brasil garantir a igualdade independentemente de gênero. Certo? Eu não falei aqui, ó. Exatamente o que eu falei. Segundo o artigo 5º, você tem que garantir igualdade, não importa de qual gênero o cara seja. Certo? Não importa se é homem ou se é mulher. Tá? Vamos ver aqui embaixo.
Conforme o artigo 5º da Constituição Federal, é objetivo da República Federativa do Brasil garantir a igualdade independente da condição física ou mental. Essa lei não existe, mas quem é que liga? Entendeu? Quem é que liga, mano? Lembrando aqui, ó, eu tirei nota máxima em tudo, menos em gramática, que eu tive erro gramatical aqui aí. Eu escrevi errado aqui, esqueci um acento aqui. Tá, isso aqui é porque eu passo a limpo correndo, tá? Eu tenho pouco tempo pra isso. Certo? Então, tá vendo? Nada demais. Fala que é o terceiro ou o quinto. Se for objetivo, chuta que é o terceiro. Se for lei, chuta que é o quinto, beleza? Esse barulho aqui é minha garrafinha. Ela faz barulho. Beleza. Aí, ó, você vai desenvolver ele. Você vai desenvolver ele como? Você vai simplesmente explicar com outras palavras, tá? Como que o Estado está descuidando. E eu gosto sempre de finalizar, é uma atitude inconstitucional. Vamos ver, esse daqui não é tão da hora. Na verdade é assim. No entanto, certo, operador argumentativo, o vício em aparelhos eletrônicos é um sinal de que a salubridade popular está comprometida, uma vez que é claro sinal de insanidade qualquer dependência fisiológica. Certo? Isso aqui ele não é o do meu exemplo ali, mas também, ó, nota máxima isso aqui, tá? Ó, o que eu falei? O vício em aparelhos eletrônicos é um sinal de que a salubridade, ou seja, a saúde popular está comprometida, está fodida. Uma vez que é, é um sinal claro, né? Um sinal óbvio de insanidade, ou seja, de estar sem saúde mental, qualquer dependência do corpo, fisiológica, certo? Aqui, ó. Cadê? Sob essa ótica, aqui, o capacitismo, tá? A permanência do capacitismo da sociedade, assim como o desamor, ou seja, a negligência, tá? Dos políticos em relação ao impasse, se tornam atitudes inconstitucionais. Tá vendo? Eu não falei nada com nada aqui, ó. A permanência do capacitismo na sociedade, ou seja, o capacitismo existir, assim como os políticos não ligarem para os caras, para os aleijados, é uma atitude inconstitucional. Ó, aqui dá Marie Curie, feminista, tá? Olha aqui. Por conseguinte, a violência política contra a mulher torna-se uma atitude inconstitucional. Olha isso aqui, mano. Olha o que eu tirei nota máxima. Vai se fuder. Entendeu? Os caras ainda vão achar que eu tô me gabando, né? Não é eu como tiro nota máxima. Mas não, mano. Juro pra você, tá muito fácil isso aqui. O Enem é muito fácil. E aí, ó. Por conseguinte, blá, 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 blá. Você só vai repetir o que você falou ali no negócio inteiro. Quer ver uma coisa? Vamos ver aqui embaixo, ó. Nomofobia. É medo do celular. Medo de ficar sem celular. Dessa forma, a União descuida da rigidez, ou seja, da saúde do povo, sendo essa conduta inconstitucional, tá? Desse modo, o Estado se contradiz, ferindo o que pressupõe o maior pilar da Constituição da República, a Carta Magna. Carta Magna é a Constituição Federal. Olha o que eu falei. O Estado, ele se contradiz porque ele fere o que constitui o próprio Estado, certo? O que constitui o próprio Estado? A Constituição Federal. Eu coloquei carta magna que é para evitar repetição de palavras. Você não pode ficar repetindo palavras, nem operador argumentativo, tá? Beleza, ó. Eu enrolei bem aqui no D1, mas o D2 agora eu vou passar mais rápido, porque é a mesma coisa, só que com outro repertório. Certo? Eu coloco sempre aqui, ó. Ademais, ou com efeito, sei lá. É relevante pontuar. E aí você vai colocar alguma coisa que seja relacionada à consequência, que é sua tese 2, ao tema e ao repertório da introdução. Ó, aqui, ó, nomofobia, certo? Qual que é o repertório da introdução? Saúde, certo? Qual que é a consequência? Fuder com a saúde pública, degradar a saúde pública. Perdão, que é a tese, né? E qual que é o tema? É a nomofobia, tá? Que é celular. Então, ó, ademais, essas pessoas buscam nas redes sociais uma fonte de felicidade para compensar o estresse que passam no dia a dia, gerando disfunções, ou seja, doenças, vamos dizer assim, físicas e neurológicas nelas. Então, olha o que eu falei. A minha tese ele é fuder com a saúde, ó, gerando disfunções, ou seja, fudendo com o teu corpo, certo? O tema ali, a homofobia, tá falando aqui, ó. Busca nas redes sociais, é no celular, tá vendo? E tema, que é o tema, né? Homofobia, tese. E ali no começo eu falo sobre saúde também, tá? Que é o repertório do início. Então, ó, ademais, blá, 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 saúde,
Tá vendo? Eu meti saúde aqui já tem a ver com o repertório do começo. Vamos ver os outros que eu fiz. Ademais, é de considerável importância notar que a violência política de gênero não só afeta as mulheres, mas também a toda a sociedade. Então, ó, o que eu tinha falado? Ele tem que ter a ver ali com o começo, certo? Com o repertório do começo. Ah lá, tinha falado que a Marie Curie, ela teve esse problema aí. E por que que afetar toda a sociedade tem a ver com isso? Porque as contribuições dela demoraram mais para chegar, entendeu? Então acabou afetando toda a sociedade, certo? O tema não é violência política contra a mulher, é violência política de gênero contra a mulher. E a tese ali não era corrompendo com o desenvolvimento da coletividade, desenvolvimento da população, da sociedade? Então, afeta não só as mulheres, mas também toda a sociedade. Pronto, tá vendo? Aqui no outro eu coloquei o mesmo repertório, então vai ser a mesma coisa praticamente, ó. Ademais, é de considerável importância pontuar que essa negligência do governo em relação a essas pessoas é um empecilho para o progresso social. Olha aqui, ó. Aqui é sobre capacitismo, falando que os deficientes eles não têm apoio certo do governo, certo? É de considerável importância notar que a negligência do governo em relação a essas pessoas, aos deficientes, certo? Tem a ver com o tema. O que eu tinha falado aqui no começo? Tinha falado do Stephen Hawking, que ele foi subjugado por causa da sua condição. E eu falei aqui, ó, que em relação a essas pessoas, Stephen Hawking era uma dessas pessoas. E tem a ver com a tese, falar que retardo no progresso da comunidade é um empecilho para o progresso social. Tá vendo? Mesma coisa. Então tem que ter esses três aí, tá? Se você acostuma a lembrar dos três, você nem vai pensar nisso, na verdade. Aí, o que você vai fazer? É a mesma coisa do D1, tá? O D2 é o seguinte. Ó, eu devia ter feito isso aqui antes, mas tá bom. D2, ó. Eu vou copiar isso aqui, na verdade. Exatamente isso aqui. Certo? Então, ó. Beleza, desenvolvimento. Perdão, tópico frasal já foi. Desenvolvimento. Você vai jogar o seu repertório aqui. Consoante ao filósofo do século XIX, Friedrich Nietzsche, ou seja, o Nietzsche, que eu tinha falado aqui, ó. Aqui eu escrevi certo. A arte só existe para a realidade não nos corromper. Certo? Isso aqui é a única frase que dá para usar dele em redações. Então eu falo assim, a arte, pode ser cinema, pode ser livro, pode ser o caralho a quatro. É importante, certo? E que eu tava falando assim de nomofobia. Redes sociais, a gente vai até conseguir ligar com arte, entendeu? Por isso que eu coloquei aqui. Então, ó, eu já vou colocar aqui o repertório e já vou falar o desenvolvimento dele. Depreende-se, assim, que tal como a arte, as mídias sociais são um meio de escapar da dor diária do indivíduo, como uma morfina, que é aquele medicamento de acabar mental, tornando-os, no entanto, sedentários, socialmente isolados e ansiosos. Então, olha o que eu falei. Eu falei que a arte é importante para que a realidade não corrompa a gente. E eu falei que, assim como a arte, as mídias sociais, elas funcionam da mesma forma. Elas fazem a gente escapar dessa dor que a gente tem diariamente, por causa do estresse. Ou seja, se acaba com a dor, é uma morfina mental, tornando-os, ou seja, tornando essas pessoas tipo assim, é bom porque vai acabar com a dor, só que o problema ou seja, no entanto, ideia oposta. É bom por causa disso, mas é ruim porque torna as pessoas sedentárias, isola as pessoas da sociedade e ainda torna de brinde deixa o pessoal ansioso, né? Quem que não é ansioso hoje em dia? Vamos ver os outros dois aqui. Eu usei nos outros dois aqui, é o que é meu repertório coringa. 90% de todas as redações você pode usar esse repertório, tá? Ok, ó. Consoante ao filósofo francês do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, uma sociedade desigual corrompe com o desenvolvimento coletivo. Aqui eu tô falando de violência política contra a mulher, tá? Sob essa ótica, toda a comunidade tende a ser afetada pela discriminação imposta sobre as mulheres, uma vez que elas poderiam contribuir em diversos aspectos no ramo político se tivessem a oportunidade que os homens têm. Ó, ela não me corrigiu aqui, acabei de ver. Aqui, ó, quando são os homens. Não, que o homem tem. Esquece. Então, ó.
O que eu tinha falado aqui, ó? Que uma sociedade desigual corrompe com o desenvolvimento coletivo, ou seja, desenvolvimento de toda a sociedade, não é só das mulheres. Toda a comunidade, ou seja, todo mundo, tende a ser afetado pela discriminação imposta sobre as mulheres, certo? Pela preconceito imposto sobre as mulheres. Uma vez que elas poderiam contribuir em diversos aspectos no ramo político. Já que estão falando de política, vamos falar de ramo político. Elas poderiam contribuir e desenvolver o ramo político, certo? A política do Brasil. Mas isso não acontece por quê? Porque a oportunidade que elas têm não é igual a dos homens. Os homens têm livre e espontânea vontade para falar, segundo o Enem. As mulheres não, porque elas sofrem violência política. Entendeu? Vamos ver o outro aqui. Então, ó, você pode dar esse repertório aqui à vontade. Você tem que explicar o porquê que vai ferrar com a sociedade inteira e não só com aquele grupo de pessoas. Tudo bem? Consoante o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau do século XVIII, uma sociedade desigual corrompe com o desenvolvimento da sociedade coletiva. Não faz diferença, certo? Nesse sentido, o capacitismo torna-se um impasse a toda a comunidade, uma vez que impede que sejam desenvolvidos avanços é, pelo pensar de portadores de deficiência. Afinal, seus pensamentos seriam subjugados, certo? Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Aqui é sobre capacitismo, tá falando que deficiente não tem as mesmas oportunidades que a gente, certo? O que eu fiz? O capacitismo ele se torna um problema para toda a comunidade, uma vez que ele impede que alguns avanços sejam desenvolvidos por essas pessoas deficientes, certo? Os deficientes podem desenvolver avanços assim como o Stephen Hawking fez, tá? Isso não se encaixa só a quem não consegue andar. Se encaixa também, por exemplo, quem tinha autismo, TDAH, como o Da Vinci, certo? Da Vinci tem vários estudos que dizem que ele... TDAH é quase certeza, autismo tem alguns só que fala. Nikola Tesla, ele... O Nikola Tesla não tinha isso, não. Mas, tipo assim, é... deficientes, não importa seja mentalmente ou fisicamente, eles podem contribuir para a sociedade. Então, ó, essas pessoas podem contribuir, mas elas não podem. Perdão, elas acabam sendo impedidas de contribuir, afetando toda a sociedade. E por que elas são impedidas? Porque elas são subjugadas. Eu só retomei o texto, tá? Isso aqui nem precisava ter feito. Isso aqui foi só para um capricho meu. E aí, por fim, você vai colocar o fecho, que é só um resumo de tudo que você falou. Então, ó, vamos voltar aqui para esse daqui, certo? Esse aqui eu tinha falado lá sobre a arte, certo? E a morfina mental. Por conseguinte, ou seja, portanto, é necessário utilizar de métodos mais salubres, como a prática esportiva, para esse fim. Ou seja, é melhor que a gente utilize alguns métodos que não fodem com a tua saúde, como o celular, como as mídias sociais fazem, como o esporte, entendeu? Então, ao invés do pessoal ficar usando o celular para aliviar o estresse, vai lá, faz uma academia, dá um rolê de bike, uma corridinha, entendeu? Dá uma caminhada, vai jogar vôlei, futebol, são formas mais saudáveis, quer dizer, são formas saudáveis de aliviar o estresse. Aqui, ó, esses dois aqui são, vamos ver aqui da mulher, tá? Dessa forma, regredimos socialmente como povo para tratar de maneira diferente dois gêneros de uma mesma espécie. Eu falo assim, ó, a gente acaba regredindo no âmbito social, tá? No social, como povo, ou seja, como populações aqui, foi só pra. Não precisava ter falado também, tá? Só pra ficar maior. Quando a gente trata de maneira diferente dois gêneros da mesma espécie. Certo? Tá vendo? Uma coisa fácil, tio. Vai se ferrar. Não, tio não, posso falar tio. Tem que parar com isso. Ó, dessa forma, regredimos socialmente ao tratar, mesmo que subconscientemente, os deficientes como incapazes. Eu não preciso nem explicar, isso aqui tá muito fácil. E você pode ver, ó, tem algumas palavrinhas difíceis no meio, né? Empecilho, não sei o quê. Mas não tem nada demais. Certo? Juro pra você, ó. Essa daqui é uma redação. Essas são redações que tem poucas palavras difíceis, certo? Então, ó, introdução, desenvolvimento 1 e 2, fácil, beleza? Isso aqui eu tô deixando tá bem explicado, bem, tá, sabe, bem bruto assim a explicação. Que é porque eu quero que vocês sejam muito bons aqui. Se vocês forem muito bons no Enem, vocês vão ser bons facilmente na Unicamp, FUVEST ou Unesp, tá? Agora vamos para a conclusão. Conclusão, a gente já sabe a parte principal dela, que é a proposta de... Caralho, cadê o meu mouse? Que é a proposta de intervenção, certo?
Mas a gente tem que fazer duas coisas ali, ó. Então você vai fazer assim, uma retomada. Aqui é a proposta de intervenção. E eu vou colocar aqui, como fala? Frase de efeito. Certo? Então, ó, a retomada aqui, ó. Vamos vir aqui pra baixo, ó. Portanto, vamos aqui em cima. Portanto, evidencia-se blá 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 blá. Certo? Então, portanto, evidencia-se que na sociedade tem tal característica. Vamos ver, ó. Nomofobia. Portanto, evidencia-se que a nomofobia é presente na comunidade deve ser tratada. A nomofobia que está na sociedade deve ser tratada. Olha o que eu falei. Olha isso aqui. Portanto, é necessário tomar medidas para erradicar a violência política contra a mulher. Olha isso aqui. Portanto, o capacitismo deve ser erradicado da sociedade. Ó, muito fácil, mano. Olha isso aqui, cara. Ó, eu podia ter feito isso aqui em todos. Portanto, a violência política contra a mulher deve ser erradicada da sociedade. Portanto, a nomofobia deve ser erradicada da sociedade. Olha isso aqui, mano. Cara, ou deve ser tratada, né? Já que a nomofobia é uma condição. Ó, aí você vai fazer lá o que a gente já tinha feito, tá? É essa estrutura aqui, ó. Isso daqui você pode decorar, tá? Juro pra você, pode decorar. E como você vai decorar? Você vai ficar relendo? Não precisa. Você vai fazer ali umas 3, 4 redações, na quinta você já lembra. Juro pra você. Aqui, ó. Beleza, a gente já sabe fazer essa parte. Aí, ó. Somente assim o Brasil caminhará rumo à completude da. Aí você coloca alguma coisa a ver com o tema, certo? Então, ó, somente assim, aqui no homofobia, o Brasil caminhará rumo à completude da salubridade, ou seja, da saúde, da sociedade. Aí, ó. Você não tá falando que a sociedade tinha que ter mais saúde? Então, somente assim o Brasil vai caminhar rumo à saúde completa da sociedade, certo? É que da hora. Somente assim o país caminhará rumo à completude da equidade, da igualdade social. Cadê o meu mouse? Porra, que estranho. Da equidade social. Ó, não é igualdade social? Que eu tô falando aqui? Capacitismo, tem que ser todo mundo igual? Aqui, ó. Somente assim o Brasil caminhará rumo à completude da igualdade política de gênero. Tá vendo? Conclusão é a coisa mais fácil do mundo. É nota dada. Certo? Então você vai fazendo tudo que eu falei aqui, você vai tirar 200. Caralho, tá bugado esse trem. Você vai tirar 200 nessas quatro aqui, ó. Na argumentação, certo? Que é o repertório legitimado produtivo. Você vai ter autoria no seu texto. Você vai ter uma coesão ótima. E você vai ter uma proposta de intervenção perfeita, certo? Aí você vai tirar em torno de 160 a 200 aqui. Para você tentar chegar no 200, evita errar. Ó, letra maiúscula aqui foi o meu único erro, tá? O que você pode fazer? Você pode ter dois erros diferentes, certo? Você não pode ter iguais. Por exemplo, você errou um lugar, você errou um acento e no outro você errou uma vírgula. Não tem problema. Agora, se você erra dois acentos, nem que sejam de palavras diferentes, você vai para já cai para 160. Se você errar duas vírgulas, cai para 160, entendeu? Aqui eu só errei uma letra maiúscula. Olha aqui, ó. Esse aqui eu escrevi correndo, por isso tem bastante erro, mas eu sei todas as regras gramaticais que eu preciso saber, tá? Do que eu escrevo. Eu sabia isso aqui, mas já que eu escrevi correndo, eu esqueci. Eu juro pra você, cara, não tô querendo me gabar. Ó, aqui eu esqueci uma crase, tá? A crase é uma das partes mais chatinhas de aprender. E aqui eu errei uma colocação pronominal. E eu teria tirado 1000 se não tivesse feito essa porra aqui. Que letra é essa? Parece oxtal, tá vendo? Osterminar, nada a ver. É exterminar, tá? Mas eu teria tirado 1000 aqui se não fosse por isso. Tá vendo? Eu só tive esses dois erros. Aqui eu tive mais. Eu tive, ó. Tive um erro de palavra. Quer dizer, não foi nem erro. Foi uma escrita feia mesmo. Escrita muito feio aqui, tá vendo? Empecilhou, parece que é um I. Mas é com H. Esse aqui é um H, juro pra você. Aqui, ó. Uma colocação pronominal que a gente chama que é torna-se, tá? O capacitismo no torna-se. O se torna não tá tão errado, tá? É um negócio de. É uma regra, mas é uma regra muito nova, então nem sempre os corretores aceitam. E aqui tem a negligência também, que eu errei em acento. Tá vendo? Eu tive 4 erros aqui. 4 erros ainda deu 160, tá vendo? Então, mano, 960 eu juro pra você, tá ótimo. Tá ótimo. Você não precisa chegar em 1000 necessariamente. Mas da hora você chegar em 1000, né? Mas 960, juro pra você, tá ótimo, mano. Juro, juro.
Beleza? Cara, é isso, certo? Eu falei bastante coisa, mas se você for ver, é simples. Eu vou mandar esse PDF aqui pra vocês, tá? Não, na verdade, já que eu vou mandar no YouTube aqui, eu vou mandar o link dele, tá? E é isso daí, beleza? Eu vou parar de gravar já. Bom, falou, mano. Valeu aí.